Edson Arantes do Nascimento, Três Corações, 23 de outubro de 1940, mais conhecido como Pelé, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Ele é amplamente considerado como um dos maiores atletas de todos os tempos. Em 2000, ele foi eleito jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, IFS, e foi um dos 2 vencedores conjuntos do prêmio Melhor Jogador do Século da FIFA. Nesse mesmo ano, Pelé foi eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. Segundo a IFS, Pelé é o maior goleador da história do futebol, marcando 650 gols em 694 partidas da Liga, e no total 281 gols em 363 jogos, que incluem amistosos não oficiais, o recorde mundial do Guinness. Durante sua carreira, chegou a ser por um período o atleta mais bem pago do mundo. Pelé começou a jogar pelo Santos Futebol Clube aos 15 anos e pela Seleção Brasileira de Futebol aos 16. Durante sua carreira na seleção, ele ganhou 3 Copas do Mundo da FIFA, 1958, 1962 e 1970, sendo o único jogador a fazê-lo. Ele também é o maior goleador da história da seleção brasileira, com 77 gols em 92 jogos. Em clubes, ele é o maior artilheiro da história do Santos os levou a várias conquistas, com destaque para 2 Copas Libertadores da América e 2 Mundiais Interclubes, vencidos em 1962 e 1963. Conhecido por conectar a frase jogo bonito ao futebol, a ação eletrizante e a propensão a objetivos espetaculares de Pelé fizeram dele uma estrela rapidamente, e sua equipe fez turnês internacionais, a fim de aproveitar ao máximo sua popularidade. Desde que se aposentou em 1977, é embaixador mundial do futebol e fez muitos trabalhos de atuação e comerciais. Em janeiro de 1995 foi nomeado ministro do Esporte no governo Fernando Henrique Cardoso. Em 2010, foi nomeado presidente honorário do New York Cosmos. Com média de quase 1 gol por jogo ao longo de sua carreira, Pelé era especialista em chutar a bola com qualquer dos pés, além de antecipar os movimentos de seus oponentes em campo. Embora predominantemente atacante, ele também podia se aprofundar e assumir um papel de playmaker, fornecendo assistências com sua visão e habilidades de passe. Ele também usava suas habilidades de drible para ultrapassar os adversários. No Brasil, é aclamado como herói nacional por suas realizações no futebol e por seu apoio franco a políticas que melhoram as condições sociais dos pobres. Ao longo de sua carreira e aposentadoria, Pelé recebeu vários prêmios individuais e de equipe por seu desempenho em campo, suas conquistas recordes e seu legado no esporte. Título Santos Campeonato Brasileiro Série A, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968 Supercopa Sul-Americana, 1968 Copa Libertadores da América, 1962, 1963 Copa Intercontinental, 1962, 1963 Recopa dos Campeões Intercontinentais, 1968 Campeonato Paulista de Futebol, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973 Torneio Rio-São Paulo, 1959, 1963, 1964 New York Cosmos North American Soccer League, 1977 Seleção Brasileira Copa do Mundo FIFA, 1958, 1962, 1970 Prêmios individuais em dezembro de 2000, Pelé e Maradona dividiram o prêmio de melhor jogador do século da FIFA. Originalmente, o prêmio pretendia basear-se em votos em uma pesquisa na internet, mas muitos observadores reclamaram que a natureza da pesquisa teria significado uma demografia distorcida de fãs mais jovens que teriam visto Maradona jogar, mas não Pelé. A organização então nomeou o Comitê Família do Futebol de membros da FIFA para decidir o vencedor do prêmio juntamente com os votos dos leitores de sua revista. O comitê escolheu Pelé.
Como Maradona ganhou a enquete na internet, foi decidido que os dois deveriam compartilhar o prêmio. Artilheiro da Copa Libertadores da América. 1965 Artilheiro da Copa Intercontinental. 1962, 1963 Artilheiro do Campeonato Brasileiro Série A. 1961, 1963, 1964 Artilheiro do Campeonato Paulista de Futebol. 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969, 1973 Artilheiro do Torneio Rio-São Paulo. 1963 Bola de Prata. 1970 Melhor Jogador Jovem da Copa do Mundo FIFA. 1958 Bola de Prata da Copa do Mundo FIFA. 1958 Bola de Ouro da Copa do Mundo FIFA, Melhor Jogador. 1970 Melhor Jogador da Copa América. 1959 Artilheiro da Copa América. 1959 FIFA Ballon d'Or. 2013 Jogador do Século da IFES. 1999 Jogador Sul-Americano do Século da IFES. 1999 eleito o melhor jogador brasileiro do século pela IFES. 2006 Ballon d'Or da France Football. 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1970 Melhor Jogador do Século da FIFA. 2000 Ordem de Mérito da FIFA. 1984 Prêmio do Centenário da FIFA. 2004 FIFA 100 Melhores Futebolistas Vivos. 2004 Top 100 Jogadores de Copas do Mundo 1930, 1990 da France Football Personalidade do Esporte no Exterior da BBC. 1970 Prêmio Personalidade do Esporte no Exterior da BBC Lifetime Achievement. 2005 Prêmio Laureus do Esporte Mundial. 2000 Melhor Futebolista que já jogou da Golden Foot. 2012 Atleta do Século da Reuters. 1999 eleito Atleta do Século pelo Comitê Olímpico Internacional. 1999 Futebolista Sul-Americano do Ano. 1973 eleito Futebolista do Século pelos ganhadores da Ballon d'Or da France Football. 1999 incluído no National Soccer Hall of Fame. 1992 Seleção de Futebol do Século XX. 1998 Time. Uma das 100 pessoas mais importantes do século XX. 1999 Melhores 11 de todos os tempos da World Soccer. 2013 Prêmio Tributo da Football Writers Association. 2018 incluído no time de estrelas da North American Soccer League, NASO. 1975, 1976, 1977 Número 10 aposentado pelo New York Cosmos como reconhecimento pela sua contribuição ao clube. 1977 eleito Cidadão do Mundo pela ONU. 1977 eleito Embaixador da Boa Vontade pela Unesco. 1993 Bola de Ouro Dreamtel. 2020 11 Leyendas Jornal AS. 2021 IFSA LL Time World Men's Dreamtel Ordens Cavaleiro da Ordem de Rio Branco. 1967 Cavaleiro Celibatário da Ordem do Império Britânico, honorário. 1997 eleito Comandante da Ordem de Rio Branco após marcar seu 1000º gol. 1969 premiado com a Cruz da Ordem da República da Hungria. 1994 premiado com a Ordem da FIFA em homenagem aos seus 80 anos como instituição esportiva. 1984 premiado com a Ordem do Mérito da América do Sul pela CONMEBOL. 1984 premiado com a Ordem dos Campeões pela Organização da Juventude Católica dos Estados Unidos. 1978 premiado com a Ordem Nacional do Mérito pelo Governo do Brasil. 1991 Ordem do Mérito Cultural pelo Governo do Brasil. 2004 Ordem Olímpica pelo Comitê Olímpico Internacional. 2016 Recordes Pessoais Seleção Brasileira de Futebol. Artilheiro. 77 gols, 95 se inclui os jogos não oficiais. Sul-Americano com mais gols pela Seleção Nacional. 77 gols Santos. Artilheiro. 643 gols em 656 partidas Copa Intercontinental.
Artilheiro. 7 gols. Maior número de hat-tricks. 92 Guinness World Records. Jogador com mais gols. Futebol. 1.281 gols em 1.363 partidas. Guinness World Records. Jogador com mais Copas do Mundo vencidas. 3 Guinness World Records. Mais jovem vencedor de uma Copa do Mundo. 17 anos e 249 dias na Copa do Mundo FIFA de 1958. Jogador mais jovem a marcar um gol em Copa do Mundo. 17 anos e 239 dias. Brasil v País de Gales, 1958. Mais jovem jogador a efetuar um hat-trick em Copa do Mundo. 17 anos e 244 dias. Brasil v França, 1958. Mais jovem jogador a participar de uma final de Copa do Mundo. 17 anos e 249 dias. Brasil v Suécia, 1958. Mais jovem jogador a marcar um gol em final de Copa do Mundo. 17 anos e 249 dias. Brasil v Suécia, 1958. Jogador com mais assistências dadas em Copas do Mundo. 10. 1958, 1970. Mais assistências em uma única edição de Copa do Mundo. 7. 1970. Mais assistências dadas em uma final de Copa do Mundo. 3. 1958 e 1970. Mais gols em uma final de Copa do Mundo, junto de Vavá, Geoff Hurst e Zinedine Zidane. 3 gols. Único jogador, com Uwe Seeler e Cristiano Ronaldo, a marcar em 4 edições consecutivas de Copas do Mundo. 1958, 1962, 1966, 1970. Mais jovem artilheiro de um campeonato paulista. 1957. Santos. Mais jovem vencedor de Copa do Mundo. 1958. Brasil, 17 anos. Mais jovem bicampeão de Copa do Mundo. 1962. Brasil, 21 anos. Mais gols em uma única temporada. 1959.